Aqui, há 2 meses atrás eu estava em Eindhoven e numa cerimônia de abertura, o diretor do departamento lá nos contou que a pior abertura da qual ele tinha participado tinha acontecido no Brasil, porque eram muitos políticos, faziam discursos muito compridos e todos em português, não se entendia nada. Então eu vou ser breve, vou mudar para o inglês. E não temos políticos hoje, apenas matemáticos. So, welcome to IMPA. I'm very happy to have this conference here. I thank José Espinar for organizing this conference today and for the IMPA staff, which will help us to have a very nice conference meeting this week. I just want to say 2 things. First, that if you enjoy your stay here at IMPA, you should know that we have 2 opening positions in geometry. So maybe you might be interested. You have to look at our web page to see the details. And José told me that we have several French researchers with us this week. So let me tell them that IMPA is a Unité Mixte Internationale, which means that every year we can receive several researchers to spend the whole year with us. So if you're interested, just look at our webpage to see the details. So I wish you a very productive week, and I hope you will enjoy Rio like we do. Thank you. Thank you, Claudio. Hi everyone, on behalf of the Scientific Organizing Committee, I would like to thank you for the participation, especially the speaker and the students that are here because they are the core of this Escola de Geometría. This week, as you all know about the program, we will have 3 mini-cures by very top-level research in the field, very trending topic on differential geometry, and plenary talk in the morning, and then in the afternoon we will have the parallel sessions. And Tuesday and Thursday we will have the poster session, and after those poster sessions we will have on Tuesday the cocktail that will be here in the auditorium, well, there in the outside of the auditorium, and the gala dinner is going to be on Thursday. Tomorrow we will provide more information about the prize and so on. So any of you that you want to join us will be more than welcome. So let me introduce the first mini-course today. It's going to be Rafael Montezuma, right now in the Imperial College, a student of Fernando Codá, and he's going to speak about minimax theory. So Rafael, it's all yours. Oi, o minicurso vai ser, obrigado Espinar, o minicurso vai ser em português, certo? É um prazer falar sobre teoria Minimax aqui na escola. Teoria Minimax é um tópico que tem recebido bastante atenção ultimamente, nos últimos anos, e além do minicurso vocês vão ter a chance de ver várias palestras nesse tópico durante essa semana. Aqui no minicurso, o foco vai ser a parte básica da teoria de existência de hipersuperfícies mínimas. Então, a ideia aqui é falar sobre a teoria de existência. Então, como uma pergunta geral, o espaço que eu vou estar interessado aqui é uma variedade riemanniana qualquer, ou seja, você pode pensar o espaço é bem geral, uma variedade riemanniana fechada, compacta e sem borda.
Você pode pensar, por exemplo, em qualquer variedade riemanniana, ou seja, em dimensão 2, a gente pode pensar numa esfera redonda, ou numa esfera com uma cintura, ou então em qualquer superfície com um número de buracos aqui qualquer. Certo? Então é qualquer espaço. Qualquer espaço. Qualquer N, você pode pensar na pré-imagem de um valor regular no espaço euclidiano de dimensão N mais 1, por exemplo. Que seriam alguns exemplos. Então esse é o espaço, um espaço geral. A pergunta vai ser bem geral assim no começo. E o funcional? Que a gente vai estar interessado aqui é o funcional de área em dimensão 2, ou então aqui nesse caso seria o comprimento de curvas. Então o funcional seria a área de dimensão K para qualquer K. Então, se sigma K é uma subvariedade de dimensão K, de dimensão K, então a gente vai olhar vou usar essa notação, HK, para denotar o volume de dimensão K, o qual pode ser escrito também como integral da forma de volume, supondo, por exemplo, que essa sigma é orientável. Onde aqui a gente tem a K-forma de volume, aqui em coordenadas. xk de sigma, ela pode ser escrita como, em cada ponto, ela é a raiz do determinante da matriz que representa essa métrica riemanniana, GJ x dx1, e aqui é o volume de dimensão K, euclidiano, certo? Aqui onde G e J são os coeficientes da métrica. Nesse sistema de coordenadas. Certo? Então, o espaço é um espaço geral e o funcional é o funcional do volume de dimensão K. Dependendo aqui da dimensão, vai ser o comprimento para K igual a 1 ou a área para K igual a 2. Certo? Então, a pergunta geral que eu gostaria de discutir nesse curso era sobre a existência de pontos críticos para esse funcional. Certo? Então, a pergunta é essa. Se existem pontos críticos certo? Então, essa é a pergunta geral do minicurso. Então, para motivar um pouco essa pergunta, vou só abrir aqui um parêntese e falar sobre como é que a gente pode descrever assim, os elementos básicos que são usados para descrever a geometria de uma subvariedade. Então, restringindo a métrica riemanniana de M para essa subvariedade, a gente tem uma métrica riemanniana em sigma, certo? Então, esse primeiro objeto já diz, por exemplo, que esse é o volume nessa métrica riemanniana, a restrição da métrica de M em sigma. Por exemplo, isso aqui dá uma noção de curvatura, distâncias
volume em sigma. O segundo ponto é como é que a derivação em m se restringe à derivação de sigma. Então, a segunda forma fundamental, que, bom, a restrição da métrica de m a sigma vai dizer quem é a geometria intrínseca de sigma, e aqui a segunda forma fundamental vai dizer como a sigma está curvada em m, ou seja, para dois campos em sigma, dois campos de vetores em sigma, a gente define B de VW como sendo, você deriva o W na direção de V e olha para a componente normal. Essa derivação é a derivação em M e você olha para a componente normal. Normal ao espaço tangente de sigma. Certo? Então, isso aqui é uma forma bilinear simétrica, a segunda forma fundamental, e esses são os objetos geométricos naturais que são usados para descrever a geometria dessa subvariedade. Então, além disso, se você considerar o traço dessa segunda forma, dessa forma bilinear, você tem um vetor que vai ser normal a sigma, que para cada ponto P em sigma, você pode considerar o traço dessa segunda forma fundamental em sigma, que é basicamente simplesmente somar numa base, se você olha para uma base ortonormal, você olha para o traço dessa segunda forma fundamental. Esse é o vetor de curvatura média. Agora, usando isso, qual é a relação com o problema que eu apresentei inicialmente? Bom, a ideia é que esse funcional de volume k-dimensional se associa com a descrição geométrica de sigma, segundo a seguinte fórmula, a ideia vai ser considerar variações da sua subvariedade e ver qual é a condição variacional que você tem para ela ser um ponto crítico, ou seja, para ser um objeto que responde àquela pergunta. Certo? Então, se a gente considera variações de sigma, bom, por variações de sigma, o que eu vou entender é uma aplicação diferenciável, sigma vezes um intervalo em m, onde isso vai ser diferenciável. A f em 0 é só a identidade em sigma, e a imagem de sigma por cada tempo t aqui é uma subvariedade de dimensão k também. E a gente vai olhar para a área, para o volume de dimensão k de cada uma dessas fatias. Eu queria descrever aqui, talvez não. Bom, então a gente vai olhar para a área de cada uma dessas fatias e ver que, bom, a relação entre esse funcional de volume e a geometria da sigma é o seguinte: isso tem uma fórmula integral. Essa é a mesma coisa que integrar em sigma o vetor de curvatura média contra aqui o campo variacional. Tem aqui um termo de bordo. Aqui também com o campo variacional. Certo? Onde
aqui vou tentar fazer uma figura. A gente começa aqui com essa superfície, sigma, e eu vou considerar variações dela. Vamos dizer, cada ponto aqui vai ser mapeado uma coisa assim, uma sigma t. Então a gente está considerando pequenas variações de sigma. E para cada t, bom, esses dois pontos estão representando o bordo. Então talvez fosse melhor dizer que aqui é o bordo de sigma. E essa é a sigma. Aqui seria o bordo da sigma t. Então aqui a gente tem o vetor curvatura média da sigma t. E esse é o vetor conormal aqui no bordo. Ele é um vetor tangente que aponta para fora. Ele é perpendicular ao bordo de sigma e aponta para fora. Esse seria o nó de sigma. E aqui seria o conormal a sigma t. Certo? Então essa é a relação que motiva a definição dos objetos de estudo do curso aqui. São que a gente vê que uma sigma ela vai ser um ponto crítico desse funcional se para qualquer variação, a gente tem que isso é zero. Então, se a variação fixa o bordo, então essa integral tem que ser nula para qualquer campo variacional. Ou seja, então você tem essa caracterização geométrica para os pontos críticos. O vetor curvatura média tem que ser zero. Tá? Então, isso motiva... Então, a observação é que sigma é ponto crítico para esse volume com respeito às variações que fixam o bordo. Se somente se o vetor curvatura média de sigma é nulo. Certo? E nesse caso a gente diz que a subvariedade é mínima. Alguma pergunta aqui sobre as definições? Então, alguns exemplos. É claro que se K igual a 1, então o que a gente tem aqui? Se K igual a 1, a gente tem uma curva. Sigma vai ser uma curva. A gente pode pensar essa curva como uma curva parametrizada. E a condição dela ser mínima, olhando aqui para essa caracterização como vetor curvatura média igual a zero, ela vai dar que a segunda forma fundamental tem que ser nula. Essa segunda forma fundamental tem que ser identicamente nula. Por quê? Isso diz só que é componente normal. Mínima implica só que equivale, na verdade, a que a derivada, essa derivada normal é nula. Mas se a gente começar, por exemplo, com uma curva parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco, vamos dizer, parametrizada por comprimento de arco, então disso já segue que gama, que isso aqui é perpendicular à gama linha.
fazendo uma derivada. Então, em particular, nesse caso, mínima equivale a B igual a zero. Ou seja, que é uma geodésica. Então, no caso de dimensão 1, subvariedades de dimensão 1, subvariedades mínimas são as geodésicas. Em dimensão, se você olha para uma dimensão maior, talvez um exemplo significativo aqui para um minicurso, a gente pode olhar para um espaço, que é a esfera de dimensão 3, S3, o conjunto dos pontos de R4 de norma 1. Então, nesse espaço existem subvariedades mínimas, superfícies mínimas com qualquer topologia que você imaginar. Certo? Então, por exemplo, você tem uma esfera mínima, que são os pontos de S3 com a coordenada x4 igual a 0. Ou então, qualquer interseção de um plano passando pela origem com S3, isso vai ser uma esfera mínima. Você tem toros mínimos, você tem toro mínimo do tipo produto. Pensando em R4 como produto de R2 vezes R2. Então, esse é um fator no R2, um círculo de raio 1 sobre raiz de 2. Então, se você faz esse produto, isso cai em R3, isso é um toro mínimo. E, em geral, existem superfícies mínimas de qualquer gênero. Existem. Bom, esses exemplos são dados por Lawson. Ok? Bom, a estratégia do minicurso vai ser o seguinte. Como eu já mencionei, a ideia vai ser fazer resultados de existência em espaços gerais. A ideia vai ser hoje, nessa meia hora restante, discutir existência de geodésicas em superfícies. Certo? Então, o conteúdo do minicurso vai ser esse, né? Hoje, primeiro vai ser existência de geodésicas. De geodésicas fechadas. Em superfícies. Depois eu vou, talvez nas próximas 2 aulas eu vou falar sobre existência de superfícies mínimas. Seria uma generalização desse exemplo, superfícies mínimas em qualquer variedade compacta de dimensão 3. Vou escrever aqui como teoria Mimax suave. O terceiro ponto, se eu tiver tempo, vai ser falar sobre existência, um resultado sobre existência de infinitas hipersuperfícies mínimas. Certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Bom, aqui eu falei existência de geodésicas fechadas em superfícies.
Mas o caso a ser tratado, o caso interessante, vai ser quando a superfície não tem nenhuma topologia. Por quê? Se a sua superfície tem alguma topologia não trivial, se for um toro, por exemplo, você consegue... Se você começa com uma curva não trivial nesse toro, e se você minimiza o comprimento nessa curva, bom, a gente viu que subvariedades mínimas são pontos críticos para o comprimento nesse caso. Então, se você minimizar o comprimento e garantir que você vai produzir alguma coisa de comprimento positivo, você vai estar construindo um ponto crítico de tipo mínimo local, por exemplo. Porque aqui a ideia vai ser minimizar o comprimento na classe de curvas que são homotópicas a uma curva dada. Então, em particular, curvas que são próximas também são homotópicas. Então, no caso de superfícies, bom, eu vou só enunciar isso como uma proposição. Se você tem uma superfície de gênero G maior ou igual a 1, então existe geodésica fechada do tipo mínimo local. Certo? Então é um ponto crítico do tipo mínimo local. O que você faz é minimizar o comprimento, né? Só a ideia é minimizar o comprimento. Nesse caso, a gente está denotando por H1 em uma classe de homotopia. Que seja não nula. Bom, isso garante que a curva final vai ser não trivial, porque uma curva de comprimento muito pequeno sempre pode ser contraída a um ponto, certo? Então, a ideia é que se você faz essa minimização numa classe não trivial, você realmente consegue uma curva cujo comprimento vai ser aquele valor mínimo, em particular um mínimo local. Então, se você faz essa mesma pergunta agora em uma esfera, é bem diferente. Uma maneira de ver que a sutileza, talvez uma maneira de ver a sutileza desse problema é que existem casos em que você não pode produzir de jeito nenhum uma geodésica que seja um mínimo local. Se você pensa, por exemplo, em uma métrica de curvatura seccional positiva, nenhuma geodésica é minimizante local. Você pode, se você considera curvas equidistantes, elas são estritamente, têm comprimento estritamente menor. Então o que eu vou discutir agora nos minutos finais é o teorema de Birkhoff. Que diz que se você pensa em uma métrica qualquer na esfera, uma métrica riemanniana, na esfera de dimensão 2, então ela admite uma geodésica fechada. Certo? Então, só para ilustrar, o que eu já acabei de falar é que pode ser que ela não seja, os métodos têm que ser completamente diferentes, porque pode ser que ela não seja um mínimo local. Em alguns casos, né, por exemplo, em curvatura positiva, curvatura seccional positiva, nesse caso não existem mínimos locais.
certo? Bom, então qual vai ser a estratégia? Os ingredientes da prova, os ingredientes que eu tenho que explicar agora são os seguintes. Vai ser também um problema de min-max, é o primeiro exemplo de um problema de min-max, mas também pode ser visto como um problema de minimização, mas agora a gente vai minimizar um funcional que é definido numa classe de sweepouts. Então, associado a uma classe de sweepout, a gente vai definir o invariante min-max, a width, e o último ingrediente vai ser um processo do Birkhoff, que é um processo contínuo de deformação de curvas C1 por partes em uma superfície, que é um processo que diminui estritamente o comprimento de curvas que não são geodésicas. Certo? Então, para tentar introduzir essa primeira noção, quais são as classes de sweepouts, eu vou começar com um pouco de notação aqui. Bom, S2 com esse 0 vai servir para denotar a esfera redonda em R3. Esfera dos pontos de R3 e norma 1. Então, nesse espaço a gente tem o sweepout padrão, que são os níveis da altura, ou seja, níveis da função x3 igual a 0, seria a coordenada x3. Aqui na esfera a gente tem, o sweepout seria esse caminho de superfícies que começa e termina em superfícies que se degeneram em pontos, em curvas que se degeneram em pontos. E para cada t, elas vão ser esses círculos C barra de t, que vai ser onde x3 é igual a 2t menos 1, onde t está em 0,1. Certo? Então, é uma família de curvas que varre toda a esfera. Começando aqui no polo sul e terminando no polo norte. Todos esses são círculos. E a gente vai considerar esses círculos parametrizados. Eles também podem ser parametrizados canonicamente. Então, só para fixar a notação, eu vou usar a parametrização com θ aqui entre 0 e 2π. Você pode fixar qualquer parametrização. Cosseno, seno. Então, isso aqui você tem uma parametrização com θ em 0,2π. Então, esse seria o sweepout padrão na esfera redonda. E aí a ideia agora é passar via uma aplicação não trivial dessa esfera canônica euclidiana para a esfera riemanniana dada, passar esse sweepout padrão via aplicações não triviais. Então, para isso, a gente vai fixar uma aplicação não trivial e vai dizer que a classe de sweepout são caminhos de curvas nessa sua superfície dada, que são exatamente isso, a imagem dessa família de curvas via uma aplicação não trivial. Ou seja, só para fixar mais uma coisa, vamos fixar uma aplicação de S2, dessa S2 redonda para S2 dada, que seja não trivial homotopicamente. Certo? Eu vou fixar um número também, um número positivo, de modo que a energia dessa aplicação não trivial fixa, ela é menor ou igual a esse número, ou seja, tal que
a energia dessa aplicação, F0, que é definida como a integral ao longo da... Desculpa. Na verdade, o que eu quero dizer não é a energia dessa aplicação F0. Eu quero que cada curva tenha energia controlada por esse número E. Então, ou seja, a imagem por essa aplicação fixa F0 de cada curva do sweep-out padrão tem que ser uniformemente controlada por E0. Mas isso é o quê? Isso é só a integral de F0 de C barra derivada dt. Certo? Isso tem que ser uniformemente controlada por E0 para todo t em 0,1. Certo? Então, ou seja, você pode olhar essa figura mais ou menos assim. Você tem a sua esfera redonda com esse sweep-out padrão. Você vai olhar para imagens disso pela aplicação F0 na sua esfera S2. Isso vai lhe dar um caminho de curvas aqui. Provavelmente elas podem se intersectar. E começa e termina num ponto. E todas essas curvas têm energias uniformemente controladas. Então, quem é a classe de sweep-outs? Classes de sweep-outs são caminhos de curvas nessa superfície que são dadas dessa mesma maneira para aplicações F que são homotópicas à aplicação fixa F0. Então, a classe de sweep-outs agora é... Eu vou usar a letra π para denotar essa classe de sweep-outs. Ela é o conjunto das aplicações. Né? Isso se F é uma aplicação da esfera redonda na esfera dada, vamos dizer, uma aplicação contínua, tal que agora eu quero falar, eu quero ser capaz de falar também da energia de cada curva. Então eu vou dizer que a imagem de cada curva do sweep-out padrão vai ser uma curva diferenciável por partes. F restrita a cada curva do sweep-out padrão é diferenciável por partes. E também tem energia uniformemente controlada. Por esse número E0. E além disso, eu quero ficar numa classe, como naquele problema do caso de superfícies com gênero, eu quero que essa aplicação seja comparada a ela com a F0, que elas sejam homotópicas, mas não é só... Bom, eu quero que F seja homotópica a F0. Mas isso quer dizer que eu posso encontrar, né, existe uma aplicação contínua. Que coincide, né, em tempo zero aqui coincide com a F0. E em tempo 1 coincide com a F contínua, mas que além disso, para todo tempo U entre 0 e 1, essa é uma aplicação com as mesmas propriedades aqui do item 1, ou seja, isso aqui é uma aplicação da esfera redonda na esfera riemanniana, tal que a imagem de cada curva do sweep-out padrão é uma curva diferenciável por partes, e tem energia uniformemente controlada por esse mesmo número. Então, melhor dizer que isso composta com C barra tem as propriedades que eu escrevi ali em 1, no primeiro item. Certo? Então, essa é a classe de sweep-out. Você pode pensar na imagem de cada aplicação F em π,
do sweep-out padrão. Então, você vai ter um caminho não trivial de curvas que está varrendo toda a sua superfície, essa superfície S2. Certo? Então, tem alguma pergunta sobre essa classe de sweep-outs? Isso, todas as curvas, para qualquer F nessa classe, a imagem de qualquer curva padrão vai ser uma curva com energia uniformemente controlada. Então, agora a gente pode definir qual é o problema equivalente a esse, qual é o paralelo desse problema de minimização no caso em que você tem topologia. A gente vai definir a width como sendo fixada uma classe de homotopia de aplicações da esfera redonda nessa esfera riemanniana com essas propriedades. A gente define a width como sendo, a ideia é minimizar agora. Para cada F a gente tem um caminho de curvas e a gente vai minimizar o comprimento máximo de curvas nessa F, ou seja, você olha para o supremo dos comprimentos das imagens das curvas do sweep-out F. Ou seja, onde T aqui é em 0,1. É um problema de min-max. Você primeiro maximiza, em cada elemento da família, você maximiza o comprimento e depois você minimiza. Certo? L aqui bom, estava usando a notação H, então é o comprimento. Certo? Isso quer dizer comprimento. Então, quais são os passos que a gente tem que seguir agora? O objetivo é mostrar agora que esse problema de min-max tem uma solução no sentido de que existe uma geodésica fechada, que o comprimento vai ser esse número. Certo? Então, a ideia é que existe em S2 uma geodésica fechada de comprimento width. Certo? Então, talvez a coisa mais natural seria, nesse ponto, seria verificar que esse número, ele realmente é um número positivo, para garantir que a gente não vai estar produzindo nada trivial. Uma outra observação é que aqui a gente está definindo essa width em termos de ínfimos e supremos, ou seja, não é mínimo e máximo. Isso quer dizer que pode ser que não exista um sweep-out ótimo, um sweep-out onde esse mínimo seja atingido e que ele tenha uma curva cujo comprimento é exatamente, o comprimento máximo do sweep-out é exatamente esse número. Se esse fosse o caso, então seria bem imediato verificar que esse número é positivo, porque se houvesse um sweep-out ótimo, a ideia é que isso seria um caminho de curvas de comprimento zero. Então, curvas de comprimento zero, se existisse um sweep-out ótimo e isso não fosse verdade, né? Se não, bom, eu vou só dar uma indicação aqui. Nesse caso, em que se essa width fosse zero e houvesse um sweep-out ótimo, então você teria um caminho de curva de comprimento zero. Então, isso vai contradizer o fato que a F é homotópica a F0, e a F0 ela não é homotópica com aplicação constante, porque essa F seria só uma curva em S2, ou seja, você pode contrair ela a um ponto. Né? Então, depois eu não sei isso como uma proposição. Essa width aqui, ela sempre é positiva. Então, qual seria o próximo passo? Como é que vai aparecer a geodésica? Ela tem que aparecer
de alguma maneira relacionado com o jeito que esse número foi construído. Ou seja, você considera uma sequência minimizante de sweepouts, ou seja, você começa com uma sequência minimizante de sweepouts, uma sequência em P que é minimizante, e a ideia seria extrair, para cada um desses sweepouts, extrair uma curva cujo comprimento é quase o máximo, ou seja, uma curva desse tipo, uma curva do sweepout relacionado a F, então que esse comprimento vai convergir para o F. Certo? E aí a ideia seria extrair um limite de uma sequência dessa maneira, definida dessa maneira, ou seja, com comprimentos convergindo para o width. Só que tem um passo intermediário que é devido a... Bom, tem essa figura. Se você pensar, por exemplo, mesmo na esfera redonda, você pode ter um sweepout ótimo, um sweepout idealmente seria o sweepout ótimo, que seria um sweepout que a metade dele aqui de baixo vai ser o sweepout padrão. Começa aqui num ponto e vai até o equador. Mas aí depois do equador você poderia começar a oscilar um pouco, e depois oscilar cada vez mais, de modo que você podia ter um sweepout. Podia ter sweepouts aqui com... Essa seria uma fatia representando a geodésica fechada, certo? Mas aqui você teria uma fatia de mesmo comprimento, que não está convergindo para uma geodésica fechada. Então, é necessário algum argumento para poder extrair o limite. Você não pode extrair o limite de qualquer sequência de curvas em sweepouts com comprimentos convergindo para o width, certo? Então, por causa desse fato. Então, o Birkhoff fez essa construção que a cada curva diferenciável por partes, você associa uma curva de comprimento estritamente menor. Vou descrever agora, e com isso a gente pode concluir a prova desse teorema. Bom, a ideia é, para cada curva diferenciável por partes, com energia uniformemente controlada por esse número, você vai associar uma nova curva que vai ter essas mesmas propriedades, mas além disso ela vai ser uma geodésica por partes, vai ser uma geodésica quebrada. Geodésica por partes. Com essa mesma propriedade que a energia também vai ser uniformemente controlada. De fato, a construção pode ser feita de modo que essa curva, a ideia vai ser que essa curva vai ser homotópica à curva original. E além disso, você pode fazer essa deformação da C na D de C, sem aumentar a energia. Então, qual é a ideia? A ideia é que, se você tem uma curva, observe que aqui a construção é para curvas parametrizadas, né? Então, aqui a gente está usando que as curvas que vêm do sweepout, elas já têm uma parametrização canônica, que eu acabei de apagar, que tinha aqui nesse quadro. E é claro que eu acabei... Antes de começar a escrever aqui, a motivação é de fazer uma aplicação de modo que o comprimento da curva seja menor ou igual ao comprimento
voltei a usar o L, né, para comprimento. Menor ou igual ao comprimento da curva original, com a igualdade, somente se a curva é geodésica fechada ou constante. Então, essas são as propriedades dessa aplicação do Birkhoff. Então, a ideia é, para cada curva parametrizada C, a ideia é particionar essa curva por pontos, vamos dizer, C de 0, C de, vamos dizer, 2π sobre N, e aqui a gente vai ter C de 2π vezes 2 sobre N. Escolher um N suficientemente grande, tal que, usando que a energia está uniformemente controlada, a distância entre dois desses pontos seja sempre pequena. Ou seja, escolha um N grande, vamos vindo para cá, para N grande, temos que a distância entre C de 2πj sobre N, 2πj mais 1 sobre N, é pequeno, tão pequeno quanto você queira, porque a energia aqui está uniformemente controlada. Ou seja, vamos dizer, menor ou igual a pequeno. É pequeno. Agora, eu não tenho muito tempo para explicar, mas esse pequeno é só para poder garantir que pequeno o suficiente, de modo que nessa superfície riemanniana, dois pontos que estão arbitrariamente próximos, existe uma única geodésica minimizante que liga os dois. Então, a ideia é considerar, a gente olha para essa curva, escolhe esse número finito de pontos, que, como a curva vem parametrizada, essa escolha, ela é única, ela está bem definida por conta da parametrização. Então, a ideia é considerar agora, você olha só para esses pontos, como eles estão suficientemente próximos. Você pode considerar os segmentos geodésicos minimizantes, que são únicos, ligando dois pontos consecutivos. Então, cada um desses segmentos azuis aqui é um segmento geodésico. Minimizante. Obviamente, ele tem comprimento menor ou igual, porque o comprimento da curva total vai ser menor ou igual ao comprimento da curva original. E, além disso, também a energia vai ser menor ou igual se você considera, por exemplo, esse segmento parametrizado no mesmo intervalo, proporcional ao comprimento de arco. E, além disso, você pode deformar esses pontos, se eles estão bem próximos, você pode deformar essa curva nessa ao longo de um caminho de curvas com energia estritamente controlada. Basta você, a ideia, talvez eu fazer aqui na outra figura, se esses dois pontos estão bem próximos, você tem uma curva aqui qualquer, você pode deformar essa curva no segmento geodésico através do seguinte caminho. Você pode andar, para cada tempo t, você pode fazer essa primeira. Você pode fazer a aproximação geodésica até um tempo t e depois continuar na curva. Então, isso é um caminho de curvas com energia. A energia sempre é menor ou igual à energia da curva original, que começa nessa curva branca e termina na azul. Certo? Então, isso é só a primeira aproximação geodésica. Agora a gente vai repetir o mesmo processo mais uma vez. Escolhe agora os pontos médios de cada um desses intervalos e faz a segunda aproximação geodésica. Então, essa curva é a D de C, certo? Então, a ideia é que é uma curva de comprimento estritamente menor, a não ser que em cada passo o comprimento não diminua. Mas, para isso não diminuir, como o conjunto de
de vértices aqui é diferente, a curva teria que ser, se ela não fosse um ponto, ela teria que ser uma geodésica, porque os vértices aqui são, o conjunto de vértices dessa curva laranja é diferente da azul. Então, se o comprimento é igual, se o comprimento não cai, ele tem que ser, a curva original tem que ser uma geodésica. Então, só para concluir aqui a demonstração, como é que a gente extrai o limite. A ideia agora é, lembrando aqui que no começo eu tinha tentado extrair o limite de qualquer sequência de curvas em sweepouts com comprimentos convergindo para o width, mas agora a gente vai pegar uma sequência especial, que vai ser a seguinte, continuando essa notação, que essa FI é uma sequência minimizante, a gente pode produzir novas sequências minimizantes usando a aplicação D de FI ou D2 de FI. Isso também são sequências minimizantes. São sequências que também estão na mesma classe de homotopia, por causa dessa propriedade, né? Você consegue deformar sem aumentar a energia. E a ideia agora é extrair um limite de uma sequência de curvas com aquela propriedade, com comprimentos convergindo para o width, de uma dessas sequências minimizantes que são melhores. Então, para concluir. Então, a escolha vai ser a seguinte. Escolher uma sequência de curvas tal que uma sequência de curvas ótima, uma sequência de curvas com aquela propriedade, de modo que se você faz a deformação do Birkhoff 2 vezes, essa sequência continua com aquela propriedade, ou seja, o comprimento dessa curva continua convergindo para o width. Então, nesse caso, essas curvas C barra D, elas são geodésicas quebradas, e o número de vértices, esse N aqui foi escolhido uniformemente, de modo que, então agora, o número de vértices dessas curvas está uniformemente controlado, só dependeu daquele número E, que é 0, que foi escolhido no começo. Então, todas elas são geodésicas quebradas, geodésicas por partes. Em cada intervalo do tipo 2πj sobre n, 2πj mais 1 sobre n, ela é parametrizada por comprimento de arco. Isso diz que se os vértices convergem, se os vértices dessa curva convergem, então a curva parametrizada também vai convergir. Então, a menos de uma sequência, vamos supor que isso aqui converja para uma curva C. Basta extrair uma subsequência de modo que os N vértices converjam. Então, C, como limite de geodésicas quebradas, também vai ser uma geodésica quebrada. Também é uma geodésica por partes. Também com as mesmas propriedades. Também tem energia menor ou igual a 0. E é claro que se você aplica D a cada uma dessas, aplica D de cada lado aqui no limite. D é uma aplicação contínua nas curvas. Então, a gente tem que... usando aqui essa propriedade básica, a gente tem que, aplicando D a essas curvas, a gente tem que sub barra TI. Esse comprimento é menor ou igual ao comprimento da curva original. Agora, o que acontece aqui? Se eu passar o limite, pela escolha original, pela escolha aqui da curva, esse comprimento converge para o width.
esse comprimento converge para o width. Por outro lado, também converge para o comprimento da D de C, porque aqui é só, isso aqui é D disso, e isso aqui converge para o comprimento da D de C, certo? Mas, bom, como a sequência original já era minimizante, essa sequência também é minimizante, esse comprimento também é menor ou igual ao width, então a gente vai ter uma igualdade aqui, e a curva vai ser uma geodésica fechada. Ela não pode ser um ponto, porque o comprimento é igual ao width, certo? Então aqui está a prova. Ok, então eu vou parar por aqui. Amanhã vou começar na parte de teoria Mimax, ou seja, é uma dimensão mais alta agora.